Bom, gente, vamos continuar a conversar sobre arrecadação e recolhimento. Esse inciso 9 aí do artigo 216 trata de empregado licenciado para exercer mandato dirigente sindical. Então, se a empresa ainda continua a remunerar esse dirigente sindical, sobre a remuneração que a empresa paga a esse segurado, ela deverá reter a contribuição devida pelo segurado enquanto empregado, que ele continua sendo empregado enquanto dirigente sindical, e também recolher as contribuições ao seu cargo. Então, eu tenho aqui, tá? Uma empresa que tem um empregado que ele está exercendo mandato sindical. Ele está à disposição do... está trabalhando aí para o sindicato como dirigente. O que acontece com esse empregado? A empresa, se ela paga remuneração a esse indivíduo, licenciado para exercer mandato de dirigente sindical, a empresa que está remunerando, o segurado vai ter que arrecadar a contribuição dele, arrecada 8, 9, conforme o ganho dele, 11%, e recolhe esse valor arrecadado. A empresa aplica sobre a remuneração dele 20%, SAT, GILRAT 1, 2 ou 3, e recolhe tudo isso. Isso e isso vão parar numa GPS que a empresa vai ter que quitar no banco até o dia 20 do mês seguinte, tá? Então, o fato dele ter sido cedido para trabalhar aqui, no sindicato, aqui é a empresa, Aqui é o sindicato, então, a empresa remunerando, ela ainda continua obrigada a descontar do trabalhador e a efetuar o recolhimento da contribuição a seu cargo. Agora, quando for, aqui, 9, tá? E aqui é o caso de entidade sindical remunerando o dirigente. No outro caso era vamos voltar aqui, a empresa. E aqui é o caso em que a entidade sindical remunera o dirigente que mantém a qualidade de segurado empregado, licenciado da empresa ou trabalhador avulso. Então, se é o sindicato que remunera o dirigente sindical, o sindicato tem que reter a contribuição, tá? Então, eu tenho aqui o sindicato pagando remuneração ao dirigente sindical. Tá? Esse dirigente sindical é representante de empregado, de avulso, então ele continua enquadrado nessa categoria. O dirigente sindical mantém durante o mandato o mesmo enquadramento anterior à investidura. Então, o sindicato remunera esse indivíduo, vamos dizer que paga a ele R$2.000, tá? O que acontece? Ao pagar R$2.000 ao representante sindical, o sindicato arrecada a contribuição, tá, dele, tá, R$2.000. Se for só o sindicato a pagar esses R$2.000, salvo engano, 2.000 está na casa dos 11% já, tá? Então, arrecada 11% e vai aplicar 20% mais o SAT de 1, 2 ou 3% sobre a remuneração de 2.000, tá? Então, esse valor aqui, que dá 110, esse valor aqui, que daria, 21%, 22%, e aí tem a história do FAP também, essas contribuições todas vão ser recolhidas pelo sindicato até o dia 20 do mês seguinte. A entidade sindical que remunerar um dirigente que mantém a qualidade de segurado contribuinte individual, vai reter a contribuição devida por ele, tá? De 11% e vai ter que pagar os 20% também. Então, a entidade sindical, ela vai, ao remunerar um contribuinte individual, por quê? Porque ele era contribuinte individual antes, passou a ser sindicalista, mantém o mesmo enquadramento como individual. Então, ao remunerar o contribuinte individual, esse sindicato vai ter que reter a contribuição devida pelo dirigente sindical e também efetuar o pagamento de 20% sobre a remuneração desse segurado. Agora, a empresa que remunera contribuinte individual, ela é obrigada a fornecer ao contribuinte individual
comprovante de pagamento do serviço prestado, consignando nesse comprovante, além do valor da remuneração e do desconto feito, o número de inscrição desse segurado no INSS. Então, a empresa contratou uma consultoria, tá? Veio uma pessoa prestar um serviço remunerado eventual àquela empresa, trata-se de prestação de serviço de contribuinte individual. O que essa empresa tem que fazer? Reter 11% do prestador de serviço, ela recolhe 20% sobre a remuneração desse prestador até o dia 20 do mês seguinte, mas além de efetuar o recolhimento das contribuições, essa empresa contratante tem que entregar para esse prestador de serviço, tá, um comprovante de pagamento do serviço prestado. Então, esse comprovante vai ter o nome do prestador de serviço, valor da remuneração, valor do desconto efetuado e o NIT, o número de inscrição dele na Previdência. Ah, e se esse consultor não tiver NIT? A empresa que contrata contribuinte individual que não está inscrito na Previdência está obrigada a inscrevê-lo. Então, se ele não tiver NIT, essa empresa contratante vai providenciar a inscrição dele junto ao INSS e depois entrega o recibo com a cópia, né, com o número desse NIT no recibo, tá? O empregador, durante o período de licença maternidade da empregada, recolhe apenas a parcela da contribuição a seu cargo, tá? Então, aqui é estranho, assim, empregador doméstico, tá? Nós sabemos que a contribuição dele é de 12%, mas o que ele desconta, né? Ele é responsável pelo recolhimento que ele desconta da empregada, né? Agora, se ela tá, né, de licença maternidade, o que acontece, tá? O empregador doméstico continua pagando os 12% na GPS até o dia 15 e esses 8, 9 ou 11 vão ser descontados pelo próprio INSS do salário maternidade, tá? Quando se trata de empregada de empresa que, né, tem um parto antecipado ou não, no caso de parto antecipado ou não, a empresa que paga o salário maternidade para a empregada e depois providencia o reembolso junto ao INSS, compensando, deduzindo das contribuições que ela paga no mês. Essa empresa, quando paga o salário maternidade para a empregada, a empresa vai pagar os 20% e vai descontar e recolher 8, 9 ou 11% que ela, empresa, desconta do valor pago a título de salário maternidade. Mas existem alguns casos, por exemplo, no caso de adoção, o INSS paga à empregada o salário maternidade e aí o que acontece com a empresa em caso de adoção? A empresa paga os 20% sobre o salário maternidade e os 8, 9 ou 11% vão ser descontados, né, da adotante pelo INSS, tá? Ok? Vamos lá. Bom, o desconto da contribuição que incide sobre o 13º, gratificação natalina, deve ser feito somente quando se paga a última parcela, quando do pagamento ou crédito da última parcela. Então, nós sabemos que os empregados domésticos, eles recebem o seu 13º em 2 parcelas. A primeira até o final de novembro, a outra até 20 de dezembro. O recolhimento da contribuição deve ser feito quando do pagamento da última parcela. Então, o desconto da contribuição ele acontece quando do pagamento ou crédito da última parcela. E vai ser calculado o desconto da contribuição sobre o 10º em separado da remuneração de dezembro. Então, a pessoa ganhou R$1.000 de 13º salário, R$1.000. A pessoa ganhou, né, relativamente a dezembro, do mês 12, vamos dizer, de 2012, R$1.000.
Esse 13º foi pago em 2 parcelas, R$500, R$500. O desconto da contribuição vai acontecer aqui. Só que nesse momento eu faço desconto sobre 1.000 e não só sobre 500. Eu faço desconto sobre o total do 10º. Vou calcular também o desconto da contribuição do trabalhador sobre R$1.000 em separado. Tá? Então, eu não posso somar 1.000 com 1.000 dá 2.000 e jogar o desconto em cima, porque eu posso mudar o trabalhador de faixa de salário de contribuição. Então, eu calculo as contribuições sobre o 10º, calculo as contribuições sobre a remuneração de dezembro em separado. E o recolhimento das contribuições descontadas dos segurados sobre o 13º salário, a contribuição a cargo da empresa, que também, né, a contribuição da empresa incide sobre o 13º salário, vão ser recolhidas até o dia 20 de dezembro. E se o dia 20 de dezembro cair no feriado, num dia não útil, antecipa-se o recolhimento para o dia útil imediatamente anterior. O empregador doméstico, nós já sabemos que ele pode recolher a contribuição, tanto a do empregado quanto a contribuição a seu cargo, os 12%, relativos a novembro. Esse recolhimento pode ser feito juntamente com o recolhimento das contribuições sobre o 10º, em um único documento de arrecadação. Então, novembro, que vence no dia 15 de dezembro, o 13º vence no dia 20 de dezembro, calculo as contribuições nas duas situações, somo e jogo num único documento de arrecadação, que pode ser pago até o dia 20 de dezembro. A contribuição, tá? De que trata o parágrafo 1º, e nós vimos que esse parágrafo 1º aqui, né, fala do desconto da contribuição que incide sobre o valor bruto da gratificação natalina. Essa contribuição vai ser atualizada monetariamente a partir da data do seu recolhimento, utilizando-se o mesmo indexador definido para as demais contribuições. Gente, ninguém atualiza mais as contribuições, então isso aqui, gente, esqueçam, tá? É óbvio que se o recolhimento da contribuição, né, sobre o 10º tem prazo de vencimento até o dia 20 de dezembro e o contribuinte não efetua o recolhimento até o dia 20, ele vai pagar multa de mora de 0,33% ao dia, tá, de atraso, até o máximo de 20%. Enquanto ele conseguir recolher em dezembro, ele não vai pagar juro, mas se virar o mês, se ele for pagar essa contribuição vencida no dia 20 de dezembro, só em janeiro, aí já vai ter juro de mora também a ser acrescido ao valor da contribuição. No caso de rescisão de contrato de trabalho, as contribuições devem ser recolhidas, tá, no prazo de vencimento, seja dia 20, dia 15. Então, o empregado foi mandado embora da empresa e recebeu, né, na rescisão, verbas remuneratórias que devem gerar contribuição. Ora, as contribuições calculadas sobre as verbas remuneratórias que ele recebeu na rescisão, se ele é um empregado, tanto a parte descontada dele quanto a parte devida pela empresa, vão ser recolhidas no dia 20 do mês seguinte. Mas se foi um empregado doméstico que foi mandado embora, esse empregado doméstico recebeu também na rescisão verbas remuneratórias. Tanto a contribuição descontada dele, empregado doméstico, quanto a contribuição do empregador doméstico vão ser recolhidas no dia 15 do mês subsequente. Quando os trabalhadores são mandados embora e têm direito a receber 13º proporcional na rescisão, esse 13º proporcional ele gera contribuição tanto para o segurado quanto para o empregador. Tá? Então, as contribuições sobre o 13º proporcional, portanto, pago na rescisão, não vão esperar dia 20 de dezembro. O recolhimento se dá no prazo de vencimento do mês. Se está pagando 13º proporcional para um empregado, o vencimento vai ser no dia 20 do mês subsequente. Se está pagando 13º proporcional para o empregado doméstico, o vencimento das contribuições a serem recolhidas sobre o 13º proporcional é dia 15 do mês subsequente. A pessoa jurídica de direito privado beneficiada pela isenção de que trata os artigos 206 ou 207 é obrigada a arrecadar a contribuição do empregado e do avulso a seu serviço
descontando-a da respectiva remuneração e recolhendo o valor descontado no prazo referido na linha B. É dia 20 do mês subsequente. Então, vamos lá. Quem tiver nesse momento olhando os artigos 206 ou 207 do regulamento, vai ver que eles foram revogados. É isso mesmo. Tá? Não se trata mais de isenção no regulamento da Previdência Social, não se trata mais de isenção na Lei 8.212. Mas o que está sendo aí colocado continua valendo no sentido de que uma entidade beneficente de assistência social em gozo de isenção, ela continua obrigada a descontar a contribuição devida pelos segurados que lhe prestam serviço. Então, eu tenho uma entidade beneficente de assistência social que tem 5 empregados. Essa entidade, ela não vai pagar os 20% sobre a remuneração dos empregados, mas ela vai ter que descontar a contribuição devida pelos empregados de 8%, 9% ou 11% e efetuar o recolhimento dessas contribuições até o dia 20 do mês seguinte, porque afinal de contas, a isenção de que ela usufrua só abrange as contribuições ditas patronais. Então, ela não paga 20%, ela não paga SAT 1, 2 ou 3, não paga 15% sobre a nota da cooperativa, mas ela vai ter que descontar e recolher as contribuições dos segurados que lhe prestam serviço. Bom, aí vem esse parágrafo 5º, que ele é um parágrafo importantíssimo para o concurso. Nós já vimos que a empresa arrecada a contribuição do seu empregado e recolhe. O OGMO arrecada a contribuição do avulso portuário e recolhe essa contribuição. A entidade promotora de eventos, desportivos, em que estejam envolvidas associações desportivas com futebol profissional, a entidade promotora desconta 5% da receita do evento e arrecada essa contribuição, tá? Que é a contribuição devida pela associação desportiva. Empresas que contratam prestadoras, empresas prestadoras de serviço, tem uma empresa que contrata uma empresa prestadora de serviço em regime de cessão de mão de obra. Então, um banco contrata uma empresa de vigilância. É um tipo de contrato onde a empresa de vigilância vai ceder os vigilantes que vão prestar serviço lá no banco. Então, esse banco, enquanto contratante, tem que descontar 11% da nota fiscal emitida pela empresa de vigilância e efetuar o recolhimento dos 11%, tá? E por aí vai. A indústria que compra produtos rurais de um segurado especial tem que descontar a contribuição que é devida pelo segurado especial e efetuar o recolhimento dessa contribuição. Então, o desconto dessa contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se presumirá feito, oportuno e regularmente pela empresa, pelo empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso obrigados, não lhe sendo lícito alegarem qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem descontado em desacordo com este regulamento. Então, veja você que você chega numa indústria que adquire produtos rurais de um segurado especial, verifica que essa indústria comprou produtos rurais desse segurado especial no livro de registro de entrada. Aí daí você pergunta para a indústria, você adquiriu, total do mês de abril, R$200 mil de produtos rurais, de segurados especiais. Poderiam ser segurados especiais os fornecedores ou produtores rurais de pessoas físicas não segurados especiais, a lógica seria a mesma. Bom, e eu quero saber cadê a guia contendo os 2%, mais 0,1, mais 0,2 incidentes sobre, o valor dessa operação, tá? Ah, sim, essa contribuição a gente não recolheu. Mas por que não recolheu? Não, porque a gente nem sabia que tinha essa contribuição, tá? Ninguém pode eximir, alegando desconhecimento da lei, Então, assim, mas é uma contribuição, a gente explica, é uma contribuição devida pelo segurado especial, que você é obrigado a descontar e a recolher. Ah, então foi por isso que eu não fiz o recolhimento. Eu não descontei essa contribuição desses segurados especiais. Essa desculpa não cola, porque tenha descontado ou não, a empresa passou a ser diretamente responsável pela contribuição. Por quê? Porque o desconto da contribuição legalmente determinado sempre se presume feito, não podendo a empresa alegar o que quer que seja para se escusar do cumprimento da obrigação.
Tá? A empresa adquirente de produtos de um segurado especial fica diretamente responsável pela importância que ela deixar de recolher, ou seja, a empresa paga aquela contribuição sobre o valor da operação de 200 mil de aquisição de produtos rurais, mesmo que ela não tenha descontado do segurado especial, tá? Sobre os valores das contribuições arrecadadas, não são mais arrecadadas pelo INSS, são repassadas ao INSS, mas são arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, as contribuições foram arrecadadas e não foram recolhidas até a data do seu vencimento, vai se aplicar as disposições que estão no artigo 238 e 239. Então, contribuição em atraso vai ter, né, adicionados os acréscimos legais. Acréscimos legais, leia-se multa de mora e juros de mora, tá? Quando o recolhimento em atraso é feito dentro do mês do vencimento, aí só tem a multa, 0,33% ao dia até o máximo de 20%. Se ainda conseguir pagar em atraso, mas dentro do mesmo mês, não se aplica juros. Mas se virar mês, aí vai ter, além da multa de mora de 0,33% ao dia até o máximo de 20%, também juros, que depois a gente vai ver que é dentro de uma lógica de Selic mais 1%. Só um mês, tá? 1%. A mais de um mês eu vou ter 1% e Selic, assim vai, a gente vai ter uma aula sobre os acréscimos legais. E eles não são mais esses, viu, gente? Não estão mais previstos no artigo 238 e 239 do regulamento. Bom, e aqui nós vamos entrar num assunto que é bem cheio de detalhes, tá? Vejam vocês o seguinte, que muitas vezes nós encontramos segurados que desejam comprovar a atividade anterior ao período de sua inscrição para contar esse período para depois se aposentar. Então, o indivíduo, antes de se inscrever, ele já exercia atividade, estava irregular, então ele chega no INSS, se inscreve, traz documentos que demonstram que antes da inscrição ele já exercia atividade remunerada, tá? Ele prova e quer contar esse tempo, o preço para contar é pagar as contribuições. Ah, mesmo se for um período antigo, passados mais de 5 anos, um período já atingido pela decadência, mesmo assim, se ele quer contar, ele prova e tem que efetuar o pagamento dessas contribuições relativas ao período anterior à inscrição. O que nós vamos ver aqui também se aplica para aqueles casos de contribuintes individuais que atrasam contribuições e é um período que já tem mais de 5 anos, tá, para esse atrasado. Por exemplo, contribuinte individual, ele atrasou 10 anos de contribuição. Para os últimos 5 anos, nós não vamos aplicar essa lógica aqui do parágrafo 7º. Mas o período, tá, que está para lá de 5 anos, eu tiro, tá, o ano, por exemplo, de 2013, 2012, 2010, 2009, tá? 2000 e... Pulei 2011, olha só. Então, 2011 aqui, né? Então, vamos lá. 2011, 2011, 2010, 2009 e 2008. Então, esses 5 anos aqui não vão entrar nessa lógica do parágrafo 7º. Mas se ele tiver atrasado, por exemplo, o ano de 2007, que está para além de 5 anos no passado, eu vou aplicar a lógica do parágrafo 7º. Vamos dizer que eu tenho um segurado especial, passou, né, um jovem que passou 3 anos trabalhando com a sua família, estudou bastante, passou no concurso, agora ele é servidor público amparado por regime próprio. Vai que ele chega lá no INSS e ele solicita a emissão de uma certidão de tempo de serviço relativa aos 3 anos que ele trabalhou com a família como segurado especial. Primeira resposta que ele vai ter é impossível. Não se emite certidão de tempo de serviço. O INSS só emite certidão de tempo de contribuição. Então emita, por favor, a certidão de tempo de contribuição. Só se emite certidão de tempo de contribuição se o senhor pagar. Ah, mas eu era segurado especial. Não importa. Se o senhor quer levar uma certidão de tempo de contribuição para averbar esses 3 anos que o senhor foi segurado especial, só tem um jeito. Efetuar o recolhimento de contribuições. Então, CI por conta própria,
que queira, né, efetuar a regularização, né, pagar contribuições anteriores à sua inscrição, CI por conta própria, que queira pagar contribuições de período atingido pela decadência para lá de 5 anos, um segurado especial que quiser levar uma certidão de tempo de contribuição relativa ao período em que ele foi segurado especial, tá? Uma pessoa que queira indenizar valores relativos a um período que a atividade não exigia filiação obrigatória, depois essa atividade passou a exigir filiação obrigatória. Em todos esses casos, a lógica a se aplicar vai ser a do parágrafo 7º. Esse parágrafo 7º, ele diz o seguinte, que para a apuração e constituição dos créditos a que se refere o parágrafo 1º do artigo 348. Esse artigo 348 é um parágrafo que fala da decadência do direito de constituir os créditos. Esse parágrafo foi revogado, tá? Nós vamos examinar adiante a questão da súmula vinculante que determinou isso, tá? Na verdade, não é que ele foi revogado, ele teve a sua aplicação suspensa, porque não se pode tratar de prazo decadencial de 10 anos na Lei 8.212, no regulamento. O prazo decadencial deve ser o que está no Código Tributário Nacional. Mas, enfim, esse artigo, ele teve seus dispositivos, né, com aplicação suspensa, mas o parágrafo 1º ainda é aplicado. Esse parágrafo 1º é aquele que diz que um contribuinte individual, ele poderá, no sentido de contar tempo de contribuição, tá? Ele pode efetuar o pagamento das contribuições a qualquer tempo. Se ele quer contar tempo, prova que trabalhou, quer contar aquele tempo de contribuição, ele vai ter que efetuar o recolhimento das contribuições. Ah, mas são contribuições de período para lá de 5 anos. Não importa, se ele quer contar, ele vai ter que pagar as contribuições. Então, se ele quiser pagar essas contribuições para período mais antigo do que 5 anos, tá? Ele vai ter que calcular essas contribuições. Então, ele quer pagar uma contribuição relativa ao ano de 2007, tá? Já tem mais de 5 anos, ano de 2007, né? Tá bem para além de 5 anos. Então, ele quer pagar, vai pagar 20% de contribuição mês a mês, tá? Tendo em vista esses meses que ele quer computar para tempo de contribuição. Mas ele paga 20% sobre que base? E esse parágrafo 7º vai nos dizer qual é a base. Então, eu sei que um contribuinte individual que queira pagar contribuições lá para um período para além dos últimos 5 anos, ele vai pagar 20% sobre uma base que o parágrafo 7º nos ensina a calcular. Para cada mês que ele queira pagar a contribuição, nós vamos ter que calcular essa base. Qual é a base? Eu não vou usar o salário que porventura ele tinha à época, a remuneração que ele tinha à época. Para fazer a indenização desse período, o pagamento de contribuições para esse período, nós vamos usar como base o valor da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 94. Nós vamos usar, para obter a base dos 20% que ele vai ter que pagar, um cálculo que é o mesmo do cálculo do chamado salário de benefício para obter a renda dos benefícios. De julho de 94 até hoje, tá, eu vou verificar quais foram todos os salários de contribuição dele no período, atualizo esses salários e de todo o período eu escolho, né, 80% com os maiores valores e faço uma média aritmética desses valores. O que der essa média aritmética vai ser a base de cálculo das contribuições, tá, mensais que ele vai pagar, da contribuição de 20% para cada mês que ele quer contar, tá? Mesmo que ele não tenha recolhido contribuições nesse período de julho de 94 em diante, nós vamos utilizar o salário de contribuição sobre o qual ele deveria ter recolhido as contribuições e vamos fazer uma média dos 80% correspondentes aos maiores valores, tá? Muito bem. Vamos ver aqui o próximo caso. O segurado, tá? Se o segurado manifestar interesse em indenizar contribuições relativas ao período de exercício de atividade remunerada em que essa atividade não exigia filiação obrigatória, eu vou aplicar essa mesma lógica. Então, assim, hoje está instalada essa lógica do trabalhou, filiou, não tem querer. Mas no passado não era assim.
Existem determinadas atividades que só determinaram a filiação obrigatória a partir de um dado momento no tempo. Então, vamos dizer que uma pessoa exerceu essa atividade no passado não se exigia filiação obrigatória, tá? Hoje, qualquer atividade laboral vai determinar a filiação obrigatória, atividade laboral remunerada. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela quer contar o período que ela trabalhou 2 anos naquela atividade no tempo em que não exigia filiação obrigatória. Ela pode fazer isso? Pode sim. Ela prova que exercia aquela atividade no período que não exigia, né? A gente sabe que a lei não exigia filiação obrigatória para aquela dada atividade. Ela prova que exerceu a atividade, tem que indenizar as contribuições. Veja que aqui a gente usa o termo indenizar contribuições relativas a um período em que a atividade não exercia filiação obrigatória, desde que depois ela tenha sido essa atividade, né, contemplada pela lei no sentido de determinar a filiação obrigatória depois, tá? Então, a pessoa prova que trabalhou naquela atividade, indeniza as contribuições e conta. E ela indeniza as contribuições como? Ela vai pagar 20% sobre uma dada base, tá? Quanto é essa base? Essa base, tá? Vai ser a média dos 80% do período desde julho de 94, correspondente às maiores remunerações. Então, é a média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94, devidamente atualizados. Eu vou parar aqui. Na próxima aula, a gente retoma a partir desse parágrafo 7º e nós vamos conversar sobre essa, né, indenização. Até lá!